Fala, gente linda, vamos começar hoje com a aula de ciclo celular, tá? Que nada mais é do que o ciclo de vida de uma célula, tá? Ele é dividido em duas etapas que são importantes do entendimento, que é a intérfase. É importante que a gente entenda tudo que acontece dentro dela, porque são questões que vêm caindo bastante. E a divisão em si, que podem ser de dois tipos, que é a mitose e meiose, que não tem nada de mirabolante, não tem nada de, muito difícil, tá? E a gente vai falar de cada uma separadamente. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar da intérfase, que é uma fase, sim, que tem importância crucial na divisão celular, tá? Mas antes da gente começar a falar da intérfase em si, vou voltar lá naquele conceito de cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é a nossa cromatina condensada, a nossa fita de DNA de uma forma condensada, tá? A gente vai falar muito sobre condensação em relação ao assunto de divisão celular, tá? Só mostrando aqui o que é o cromossomo, a forma que a gente costuma estudar do cromossomo, essa formulazinha aqui em X aqui já é um cromossomo duplicado. Vocês vão entender todos esses termos agora. Ela tem o meu DNA, ele vai se condensando, formando um cromossomo. Tá? Outro assunto que a gente vai falar é sobre cromossomos simples e cromossomos duplicados. São conceitos que eu vou estar mostrando para vocês antes da gente começar a falar de fato da intérfase, tá? O cromossomo simples é uma fita de DNA, tá? Uma fita de DNA, uma cromatina que, condensada, é lógico, eu tenho somente essa única fita de DNA, tá? Isso é o cromossomo simples. Quando eu falo cromossomo duplicado, ele vai passar por um processo de duplicação. Falamos lá na aula de replicação do DNA. É um processo de duplicação, onde eu vou ter um único centrômero que vai unir duas fitas de DNA. Eu vou unir duas, a partir do momento que ele é duplicado, eu vou unir duas cromátides irmãs. Por que cromátides irmãs? Nota aqui, olha, aqui eu tenho um azul escuro e um azul claro. Tá? Vamos usar as cores mesmo para explicar. No processo de duplicação, de replicação de DNA, eu vou formar uma fita idêntica à fita original. Ela vai ser idêntica, por isso que eu tenho uma fita em... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu tenho aqui uma fita azul escura para cá, uma fita azul escura para cá. Uma fita azul clara para cá, uma fita azul clara para cá. Aqui eu tenho 4 fitas de DNA em 2 cromossomos. Por que 2 cromossomos? Porque eles estão ligados, 2 fitas estão ligadas em um mesmo centrômero, ok? Então, é importante que vocês entendam isso para que vocês visualizem isso durante as divisões, tá? Bom, ok, então aqui eu tenho um cromossomo simples, meu centrômero bonitinho. Aqui eu tenho um cromossomo duplicado, eu tenho um único centrômero para 2 fitas de DNA. Um cromossomo com 2 fitas de DNA. Ok, até aí. Bom, botei os pares aqui, são conceitos que eu tô colocando, a gente já falou em outras aulas, tá? Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos semelhantes que existem no nosso cariótipo, onde aquele par de cromossomos semelhantes, onde um vem do meu pai, outro vem da minha mãe, e quando acontece aquela fusão durante a fecundação. E eles são semelhantes porque eles têm características semelhantes, eles têm tamanhos semelhantes, têm a posição dos centrômeros semelhantes. Então, quer dizer, eles são muito parecidos, podem carregar informações diferentes, mas a informação da mesma característica. O cromossomo que vem da minha mãe pode falar que o olho é azul, e o cromossomo que vem do meu pai pode ter o gene de olho preto, tá? Mas são as mesmas características, então eles são semelhantes. Isso são os cromossomos homólogos, tá? No nosso corpo, seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, totalizando 46 cromossomos, ok? Aí eu botei um desenhozinho bonitinho, o centrômero mostrando cada cromátide aqui, ó, uma cromátide irmã, uma cromátide irmã, sendo que essas cromátides são idênticas, unidas por um único centrômero. Vamos lá. Bom, veio o primeiro desenho. Intérfase. A intérfase ela é um período
de intensa atividade metabólica, tá? Antigamente, antes mesmo da minha época de estudar, falava-se que a intérfase era um período de repouso da célula. Não, ao contrário, é um período de intensa atividade metabólica, tá? Ela é um período de preparação para a célula se dividir. Ela vai se preparar, ela vai produzir tudo que ela tem que produzir, ela vai fazer tudo que ela tem que fazer para que aconteça a divisão de maneira correta. Ok? Botei para vocês, é o espaço entre as fases de divisão celular. Sim, que na maioria das células, principalmente aquelas células que a gente considera lábeis, aquelas que se proliferam constantemente, assim que ela termina um processo de divisão, ela já entra em outro, tá? Sempre passando pela intérfase, porque é um período de extrema necessidade de preparação para a célula se dividir. É o período, sim, que acontece a duplicação do DNA, formando os cromossomos duplos, tá? A célula é o período antes da divisão. Ela não se divide e ela não está em repouso, foi o que eu te falei, tá? Ela é dividida em 3 fases. A intérfase é dividida em 3 fases, que é G1, S e G2, ok? E é importante que a gente saiba o que acontece, não detalhadamente, vou dizer assim, eu tenho que saber exatamente o que é produzido em cada uma, somente em uma. A gente vai falar aqui agora. G1. A fase G1 é quando a célula recebe o start. Opa, você tem que se dividir. Então, ela começa uma preparação. Começando essa preparação, ela começa o quê? Ela começa a crescer, ela começa a produzir proteína, matéria orgânica, ATP. Ela começa a crescer. Porque se eu dividir uma célula deste tamanho, eu vou dividir em 2 menores. Eu não quero isso, tá? Eu não quero isso. Eu quero que ela seja uma célula perfeita. Ela tem que ter um funcionamento perfeito. Beleza, ela é uma fase de intenso crescimento, intensa proliferação de substâncias orgânicas, RNA, proteínas, enfim, eu estou crescendo, tá? Até que chega um momento, que é nessa etapa aqui, que a gente chama de ponto de checagem. O que é ponto de checagem? A célula também é organizada, vamos dizer assim, é como se chegasse uma pessoazinha com uma listinha de tudo que deveria ter sido feito. E nessa listinha ele vai fazendo assim, ó, isso foi feito, proteína, ok, organela, ok, matéria orgânica, ok, ATP, ok. Esse ponto de checagem é uma maneira da célula garantir o quê? O bom funcionamento, tá? Então, o período G1 é um período de intenso crescimento, ok? A partir do momento que eu tenho esse ponto de checagem aqui entre a fase G1 e a fase S, eu tenho o início da fase S, tá? S, gente, guarda não, que a maioria da literatura vai falar a mesma coisa, dos autores vão falar a mesma coisa. S de síntese, é o período, guarda isso no coração, é o período onde o DNA é duplicado. Se aqui no G1 eu tenho um cromossomo simplesinho, aqui no final da fase S eu vou ter o meu cromossomo duplicado, tá? Isso é importantíssimo você guardar. Lembra que eu falei que vocês não tem que saber detalhes de todas as fases, mas a fase S você tem que saber, tá? A fase S é a fase de replicação do DNA, duplicação do material genético. Aqui antes eu tenho uma fita de DNA, agora aqui eu tenho 2 fitas. Eu não aumentei meu número de cromossomos, eu aumentei a minha quantidade de DNA. Isso é importante também vocês entenderem, tá? Então, a fase S, a principal etapa, a principal coisa que vai acontecer é a replicação, tá? Guarda isso de verdade, guarda no coração, tá? É a maior fase da intérfase. Em relação a tempo de duração de intérfase e divisões, varia muito de célula para célula, tá? Eu tenho células que se dividem em 24 horas, eu tenho células que se dividem em muito mais tempo, em menos tempo. Por exemplo, as hemácias têm um ciclo de vida de 90 a 120 dias. Então, seria aí um ciclo celular um pouco mais prolongado, diferente de uma célula epitelial, que tem que estar sempre se multiplicando, se replicando, tá?
Então, em relação a esses tempos, se houver alguma questão, ele vai dar os tempos necessários, ele vai te fornecer, a questão vai te fornecer as informações necessárias para você poder resolver. Não tem um padrão. O único padrão que existe é que a fase S é a fase maior da intérfase, ok? Então, onde acontece a duplicação do DNA. Beleza. Terminei de duplicar o meu DNA, eu entro numa nova fase de crescimento, uma fase de desenvolvimento da célula, que é a fase G2. A fase G2 também é um período de intenso crescimento, é um período de duplicação de organelas, maior produção de ATP, é onde os centríolos, os centrosomas, eles terminam de ser duplicados. Perdão, eu falei, lá na G1 eles começam a ser duplicados. O que é centrosoma, o que é o centríolo? Vamos lá. O centrosoma é formado por dois centríolos, aquele desenhozinho bonitinho que todo mundo coloca, como se fosse uma cruzinha, como se fossem dois tubinhos, dois canudinhos, um em cima do outro. O centrosoma, ele é muito importante na divisão celular, porque é ele que vai orientar essa divisão. Então, uma das coisas que tem que ser feito é essa duplicação, porque se eu for formar duas células, eu preciso de dois centríolos, porque eles vão orientar a divisão celular, tá? E essa organela, ela começa a ser duplicada com os materiais necessários, começa na fase G1, terminando na fase G2, tá? A maioria da literatura fala que ela é duplicada na fase G2, mas assim, é só para vocês entenderem que tem que ser duplicado e é duplicado na intérfase, ok? Então, fase G1, crescimento, S, duplicação do DNA, G2, também crescimento, muita produção de RNA, proteína, ATP, é onde eu tenho a maioria da duplicação de todas as organelas, é onde eu deixo a célula praticamente pronta, eu deixo a célula pronta para a divisão, tá? Por que eu falo que eu deixo a célula pronta para a divisão? Porque, novamente, aqui, ó, no final da G2, eu não consigo fazer uma linha reta com o mouse, no final da G2 eu tenho outro ponto de checagem, outro checklist, vamos dizer assim, chega no final da G2 e tem aqueles, ó, DNA, ok. DNA duplicado, ok. ATP para divisão, ok. Vai vendo todas as estruturas que eu preciso para que aconteça definitivamente uma boa divisão, tá? Então, guardem as três fases, G1, S, G2, onde a fase principal que você tem que guardar mesmo é a fase S, onde eu tenho a duplicação do meu DNA, tá? Vamos mostrar aqui agora um pouquinho esse gráfico aqui, que é o que muitas das vezes aparece nas questões e que às vezes confunde muito a gente justamente por essa diferença de cromossomo e material genético, tá? Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho a quantidade de DNA e as fases do ciclo. Aqui eu nem cheguei a colocar a divisão em si, porque a gente não vai falar ainda de nenhum tipo de divisão, porque vai mudar de acordo com a divisão. Vamos lá. Aqui eu tenho esse Czinho aqui, ele significa conjunto de cromossomos, tá? Uma célula haploide, ela tá aqui, que eu tenho um conjunto de cromossomos. Uma célula diploide, ela tá aqui, dois conjuntos de cromossomos. Ou cromatina, vou até corrigir. Aqui eu tenho, esse C aqui é de cromatina, tá? Não é de cromossomos, cromatina. Porque senão vai confundir vocês. O que acontece é o seguinte, em uma divisão normal, a célula começa o período G1 com dois conjuntos de cromatinas, beleza. Eu sou uma célula 2N. Vamos botar assim, eu tenho 46 cromossomos, ok? Eu tenho aqui meus 46 cromossomos bonitinhos. Deixa eu só apagar aqui, ficou feio. Tenho aqui meus 46 cromossomos, beleza. Simples, eu tenho 46 cromossomos simples, igual tá aqui, ó. Tá? Eu tenho meu período, eu não tenho diferença na quantidade de DNA, porque eu não mexo na fase G1, eu não tenho nenhuma movimentação em relação ao DNA, tá? Chegou na fase S, ele começa a ser duplicado, chegando ao seu dobro aonde? No final da fase S. Então, aqui, se eu tenho aqui um cromossomo simples, é aqui que eu vou, no final disso aqui, que eu vou ter um cromossomo duplicado. Se na G1
eu tenho cromossomos simples, no final da fase S eu tenho meus cromossomos duplicados. Nota que a quantidade de DNA subiu, tá? Mas e o número de cromossomos? Ó, eu continuo com o mesmo número. Se aqui eu tenho 46, tá? Se aqui eu tenho 46, aqui no final eu continuo com 46 cromossomos. Porém, eu tenho 92 fitas de DNA. Eu tenho 92 cromátides, que agora a gente chama de cromátides irmãs, porque elas estão ligadas por um mesmo centrômero. Então, eu tenho 92. Então, a minha quantidade de DNA aumenta. A minha quantidade de cromossomo, não. O cromossomo eu continuo com os 46. Por quê? Porque aquele cromossomo está duplicado. E por o fato dele estar duplicado, a minha quantidade de DNA que aumentou, tá? Isso é importante, porque várias questões falam sobre isso. Por que a quantidade de DNA aumentou e de cromossomo não? Porque eu passei por uma fase de duplicação de DNA. Se eu passei por uma fase de duplicação de DNA, é lógico que o meu DNA vai aumentar a quantidade. Aumentou a quantidade, aqui na fase G2 eu continuo duplicado, porque aqui eu também não tenho movimentação no meu material genético, ok? Aqui vai entrar as divisões. Aí, de acordo com a divisão, eu tenho a queda aqui no número do material genético. Aí vai ou para no 2C ou para no C, enfim, dependendo da divisão, ok? Então, esse gráfico aqui costuma aparecer bastante por conta desse aumento na quantidade de DNA, ok? Já passa para mitose eu vou fazer em outro vídeo. Então, é importante você guardar na intérfase os principais eventos que são duplicação de DNA e a célula se prepara para uma divisão perfeita, para uma boa divisão, ok? Então, isso é a intérfase, é a preparação da célula para uma divisão. E ela não está em repouso, ela está em intensa atividade metabólica, porque ela tem que crescer, ok? Beijo para você.